Rafael caminhava lentamente pelas ruas iluminadas da cidade, absorvido em seus próprios pensamentos. A noite estava fria, mas ele não se importava com o vento gelado que cortava sua pele. O brilho das luzes dos postes iluminava o caminho, e o barulho dos carros passando fazia tudo parecer distante, como se ele estivesse isolado em uma bolha de nostalgia. O sucesso que havia conquistado não lhe trazia o mesmo alívio de antes. Havia algo faltando, algo que ele não conseguia identificar. Enquanto andava, seus olhos foram atraídos por uma mulher sentada em um banco, encolhida em um velho casaco desgastado. Ao redor dela, sacolas plásticas estavam espalhadas e um cobertor surrado a envolvia. Rafael diminuiu o passo, intrigado por uma sensação de familiaridade. Então ele viu o colar. Um pequeno pingente vermelho pendurado em uma corrente fina. Seu coração disparou. Sem pensar, ele se aproximou. Os olhos da mulher estavam fixos no chão, como se o mundo ao redor não existisse para ela. Rafael sentiu um arrepio. Sofia? A palavra escapou de seus lábios como um sussurro, hesitante, como se ele temesse que a resposta fosse um sonho quebrado. A mulher levantou o olhar, confusa no começo, mas depois algo brilhou em seus olhos. Rafael? A voz dela estava fraca, rouca, como se não tivesse sido usada por muito tempo. Ele não conseguia acreditar. Era ela. O colar vermelho que ele tinha dado quando eram crianças. Algo simples, mas cheio de significado para ambos. O mundo ao redor parecia parar enquanto eles se encaravam. Rafael sentou-se ao lado dela no banco, incapaz de desviar o olhar. Ela estava tão diferente, mas ainda assim a essência de Sofia estava ali, escondida por trás das marcas de uma vida dura. Como... Ele começou a falar, mas sua voz falhou. Ele não sabia o que perguntar. Como ela havia chegado ali? Como o destino havia sido tão cruel com alguém que ele tinha guardado com tanto carinho nas lembranças da infância? Sofia desviou o olhar, envergonhada. A vida foi complicada, Rafael, disse ela, sua voz quase se apagando pelo peso das palavras não ditas. Ela não queria falar sobre o passado, isso era óbvio, mas o que poderia ele fazer? Ele queria ajudá-la, queria fazer alguma coisa. Você pode vir comigo, ele disse de repente sem pensar, e o olhar dela se voltou para ele com surpresa. Rafael, não, eu não posso. Não sou a mesma pessoa. Ele balançou a cabeça insistente. Você precisa de um lugar. Eu posso arranjar algo para você, trabalho, um lugar para ficar. Não é caridade, Sofia. É o mínimo que posso fazer. Sofia hesitou, mordendo o lábio inferior. E se sua esposa não gostar disso? Rafael sentiu uma leve pontada de desconforto ao ouvir a menção de Marina, mas ele rapidamente afastou o pensamento. Ela não precisa saber. Apenas confie em mim. Ela olhou para ele por um longo momento, antes de soltar um suspiro e assentir. Tudo bem. Eles se levantaram e caminharam juntos até o carro de Rafael. Enquanto ele dirigia de volta para a mansão, o silêncio entre eles era pesado, mas confortável. Ambos estavam envolvidos em seus próprios pensamentos. O passado havia voltado à vida, e Rafael não conseguia deixar de pensar no que isso significava. O silêncio no carro de Rafael era perturbador. Ele olhava para a estrada, mas seus pensamentos estavam presos no que acabara de acontecer. Sofia, sua velha amiga, sua paixão de infância, agora sentada ao seu lado, perdida no tempo e nas circunstâncias. A presença dela, mesmo que desconfortável, despertava algo nele, algo que ele havia enterrado há muitos anos. Chegando à mansão, Sofia se encolheu ao ver a grandiosidade do lugar. A enorme fachada branca, com luzes externas que iluminavam cada detalhe, era intimidadora. Ela ficou parada por um momento, hesitando em sair do carro. Eu não deveria estar aqui, Rafael, disse ela, a voz tremendo. Isso não é o meu mundo. Rafael abriu a porta e deu a volta até o lado dela. Você está comigo, Sofia. Isso é o que importa. Vamos, entre. Sofia seguiu-o com passos inseguros, observando as escadas de mármore e o jardim impecável que cercava a casa. O ambiente era luxuoso,
opressor para alguém que tinha passado tanto tempo nas ruas. Ao entrar, foram recebidos por Mateus, o mordomo da casa, um homem de meia idade com postura impecável e uma expressão que não revelava emoções. Senhor Rafael, a senhora Marina ainda não retornou de sua viagem, informou o mordomo com um leve aceno de cabeça. Ótimo, Mateus. Esta é Sofia. Ela vai trabalhar aqui como parte da equipe, disse Rafael de maneira casual, como se não estivesse trazendo alguém do passado de sua vida diretamente para seu lar. Mateus observou Sofia por um segundo a mais do que o necessário, mas sua expressão permaneceu neutra. Seja bem-vinda, senhorita, disse ele, com a mesma educação impecável que reservava para todos. Eu a levarei aos seus aposentos. Obrigada, murmurou Sofia, ainda visivelmente desconfortável. Enquanto Mateus guiava Sofia pelo corredor largo e elegante, Rafael observava de longe, sua mente uma tempestade de pensamentos. Ele sabia que estava cruzando uma linha ao esconder aquilo de Marina, mas algo dentro dele justificava suas ações. Era o mínimo que podia fazer por alguém que significou tanto no passado. Sofia foi levada a um pequeno quarto nos fundos da casa, simples, mas muito melhor do que qualquer coisa que ela tivesse visto nos últimos anos. Ao entrar, ela suspirou profundamente, aliviada pelo silêncio. A cama limpa e a janela com cortinas brancas traziam uma sensação de segurança que ela não sentia há muito tempo. Mateus ficou à porta, observando-a por um instante. Se precisar de algo, senhorita, estou à disposição, disse ele, com uma ligeira reverência. Obrigada, Sr. Mateus, certo? Respondeu ela, tentando soar educada apesar do desconforto. Sim, senhorita, respondeu o mordomo, antes de se retirar discretamente, deixando-a sozinha no quarto. Sofia se sentou na cama e segurou o colar vermelho em suas mãos, sentindo o peso de tudo o que havia acontecido. Era surreal estar ali, naquele mundo tão distante do que ela se tornara. As memórias de Rafael, do tempo em que ainda eram inocentes e felizes, começaram a invadir sua mente. Mas junto com elas, vinham as lembranças dolorosas de sua queda, de todas as decisões erradas que a levaram a esse momento. Enquanto isso, Rafael, em seu escritório, olhava para o vazio. O relógio na parede marcava as horas com um tic-tac suave, mas seus pensamentos estavam longe. Ele sabia que estava jogando um jogo perigoso. Marina não era uma mulher que aceitava segredos, muito menos um como esse. Ele pegou o telefone, hesitando por um momento antes de deixá-lo de lado. Não agora. Não havia motivo para alarmar Marina ainda. Ele só precisava de tempo para entender o que estava fazendo. A manhã seguinte chegou silenciosa, com o sol se infiltrando lentamente pelas janelas da mansão. Sofia acordou antes de todos, ainda acostumada com as madrugadas frias nas ruas. Ela olhou ao redor do pequeno quarto, sentindo-se fora de lugar. Era difícil acreditar que estava em uma mansão luxuosa, após anos vivendo sem nada. Decidida a retribuir o que Rafael estava fazendo por ela, Sofia saiu do quarto e desceu discretamente as escadas, indo em direção à cozinha. Ao chegar lá, encontrou Ana, a cozinheira da casa, que preparava o café da manhã com eficiência. Bom dia, disse Sofia hesitante. Ana olhou para ela, surpresa, com as mãos ocupadas, enquanto cortava frutas. Bom dia. Você deve ser a nova empregada, não é? Disse Ana com um sorriso acolhedor mais direto. Rafael mencionou algo ontem. Sim, respondeu Sofia, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Eu queria ajudar se puder. Ana parou por um momento e olhou mais de perto para Sofia. Embora ela estivesse limpa e arrumada, havia algo em seu olhar que revelava uma história de sofrimento. Ana sorriu gentilmente e assentiu. Claro, pode começar preparando o café da manhã para o Sr. Rafael e a Sra. Marina. Eles gostam de uma refeição simples pela manhã, nada extravagante. Eu cuido do resto. Sofia agradeceu e começou a trabalhar ao lado de Ana, ainda um pouco insegura, mas decidida a fazer o seu melhor. Ela se concentrava nas pequenas tarefas, mas sua mente estava presa ao passado. Era estranho estar tão perto de Rafael novamente, vê-lo como um homem de sucesso, enquanto ela mal tinha forças para recomeçar.
Algumas horas depois, Rafael desceu as escadas, vestindo um terno impecável, o que aumentava ainda mais o contraste entre ele e Sofia. Ele viu Sofia na cozinha, sua expressão suavizando ao vê-la tão cedo. "Bom dia, Sofia", disse ele com um sorriso leve. "Bom dia, Rafael", respondeu ela, desviando o olhar, ainda lutando contra o desconforto de estar ali. "Vejo que já está se enturmando", comentou Rafael, notando Ana trabalhando ao lado de Sofia. "Ela tem sido uma grande ajuda", disse Ana, sem parar o que fazia. "Você encontrou uma boa funcionária." Rafael sorriu, mas havia algo mais profundo em seus olhos. "Eu sabia que ela se sairia bem." Ele olhou para Sofia por mais um segundo antes de se afastar para a sala de jantar. A mansão era silenciosa, com apenas o som distante dos passos de Rafael ecoando pelos corredores. Marina ainda não havia retornado, e o pensamento de como ela reagiria ao ver Sofia ocupava a mente de Rafael. Ele sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas não conseguia ignorar o sentimento de dever para com Sofia. Aquele antigo amor que agora resgatava pedaços do seu coração que ele pensava estar adormecidos. Durante o café da manhã, Sofia serviu Rafael em silêncio, enquanto ele tentava engajar em uma conversa leve. "Você está se adaptando bem?" ele perguntou, observando-a com cuidado. "Estou tentando", respondeu Sofia, seus olhos ainda baixos. "É um pouco estranho." Rafael assentiu. "Eu sei que deve ser difícil, mas você não está sozinha. Estamos juntos nisso." Sofia levantou o olhar para ele, surpresa pela gentileza em suas palavras. Ela não sabia como responder, então simplesmente assentiu, antes de se retirar para continuar suas tarefas. Depois que Rafael saiu para o trabalho, Mateus, o mordomo, se aproximou de Sofia enquanto ela organizava a cozinha. "A senhora Marina retornará esta tarde", disse ele calmamente, sem nenhuma mudança em sua expressão. "Seria melhor que você estivesse preparada." Sofia sentiu um aperto no peito. Ela sabia que o encontro com Marina seria inevitável, mas o pensamento de enfrentá-la a fazia questionar se deveria ter aceitado a oferta de Rafael. Ela não queria causar problemas, especialmente entre ele e sua esposa. "Obrigada por me avisar, Mateus", disse Sofia, com um tom de preocupação em sua voz. Mateus a olhou com um leve arquejo nas sobrancelhas, como se avaliasse sua situação, mas não disse mais nada. Apenas se virou e saiu, deixando Sofia sozinha com seus pensamentos. O som de pneus rodando pelo cascalho na entrada da mansão marcou o retorno de Marina. Ela saiu de um carro luxuoso, com seus cabelos perfeitamente penteados e usando óculos escuros que escondiam parte de sua expressão. Ao entrar, foi recebida por Mateus, que a ajudou com as malas. "Bem-vinda de volta, senhora Marina", disse ele, com sua usual reverência impecável. "Obrigada, Mateus", respondeu ela, enquanto retirava os óculos e olhava ao redor. Havia uma leve tensão no ar, mas ela não conseguia identificar o que era. "Onde está Rafael?" "Ele está no escritório, senhora. Chegou há pouco tempo", informou Mateus, sem dar nenhum sinal de perturbação. Ele não mencionou Sofia, esperando que Rafael lidasse com o assunto no momento apropriado. Marina caminhou em direção ao escritório, mas no meio do caminho cruzou-se com Sofia, que carregava algumas toalhas frescas. O encontro foi imediato e os olhos de Marina se estreitaram ao ver a nova funcionária. Ela parou abruptamente e analisou Sofia da cabeça aos pés. Havia algo naquela mulher que não a agradava, mas ela não soube dizer exatamente o que. "Quem é você?", perguntou Marina, a voz carregada de desconfiança. Sofia parou e, embora intimidada, respondeu com calma. "Sou Sofia, a nova empregada, senhora." Marina franziu a testa, surpresa. "Empregada nova?" Rafael não mencionou nada sobre isso. Sofia não sabia como reagir, então apenas assentiu com a cabeça. "Ele me trouxe recentemente", disse ela, em um tom quase inaudível. Marina manteve o olhar fixo em Sofia por mais alguns segundos, tentando captar algo, alguma pista de quem aquela mulher realmente era. Sem dizer mais nada, Marina continuou seu caminho até o escritório de Rafael. Assim que entrou,
bateu a porta com força, fazendo Rafael levantar os olhos dos papéis à sua frente. Por que você contratou uma nova empregada sem me consultar? Marina disparou, as mãos firmes nos quadris. Quem é aquela mulher? Rafael suspirou e colocou a caneta de lado, sabendo que esse momento chegaria mais cedo ou mais tarde. Sofia é uma velha conhecida, começou ele medindo suas palavras. Ela estava em uma situação difícil e eu decidi ajudá-la. Marina o encarou com incredulidade, a raiva começando a ferver. Uma velha conhecida? E você decidiu colocá-la para trabalhar aqui, na nossa casa, sem sequer me consultar? Rafael levantou-se, tentando manter a calma. Eu sei que parece estranho, mas eu a conheço há muito tempo. Ela precisa de ajuda, Marina. Ajuda? Ela riu, um riso curto e amargo. E você acha que colocar essa mulher aqui debaixo do mesmo teto que nós, sem me avisar, é uma boa ideia? O que mais você está escondendo de mim? Rafael respirou fundo, sentindo o peso da situação. Ele sabia que a tensão entre ele e Marina estava aumentando há meses, mas Sofia estava complicando ainda mais as coisas. Eu não estou escondendo nada, eu só queria ajudá-la, só isso. Marina cruzou os braços, os olhos frios e duros. Eu não gosto dela. Há algo naquela mulher. Alguma coisa que não está certa. Eu sinto isso. Rafael a encarou, sem saber o que dizer. Ele entendia que Marina estava desconfiada. Mas o que ele podia fazer? Ele já tinha trazido Sofia para dentro da casa, e agora o problema estava se ampliando diante de seus olhos. Marina, ela não é uma ameaça. Eu te prometo, disse Rafael tentando acalmá-la. Ela balançou a cabeça irritada. Eu quero ela fora daqui, agora. Demita-a. Rafael hesitou, e isso foi tudo o que Marina precisava para perceber o que estava acontecendo. Seu rosto se transformou, o ciúme e a desconfiança inundando seus olhos. Você tem sentimentos por ela, não é? É isso. Depois de todos esses anos, você ainda tem alguma coisa com essa mulher? Não é isso, Marina. Rafael tentou explicar, mas sua hesitação foi o suficiente para que ela visse a verdade. Ela virou-se bruscamente, saindo do escritório com passos rápidos e decididos. Ao passar pelo corredor, Marina encontrou Sofia novamente, dessa vez na entrada da cozinha. Sem medir palavras, ela a encarou com um olhar frio. Eu vou te dar um conselho, Sofia, disse Marina, a voz cortante. Você deveria pensar bem no que está fazendo. Você não pertence a este lugar. Sofia sentiu o peso das palavras, mas não respondeu. Ela apenas observou Marina passar, sentindo o desconforto crescer dentro de si. O encontro tinha sido pior do que ela imaginava, e agora o clima na mansão estava mais pesado do que nunca. O clima na mansão tornou-se cada vez mais insustentável. Marina mal falava com Rafael, e quando o fazia, seu tom era afiado, carregado de ressentimento. Sofia mantinha-se ocupada com suas tarefas, evitando ao máximo cruzar o caminho de Marina, mas a tensão era palpável em todos os cantos da casa. Mateus e os outros funcionários percebiam o peso da situação, trocando olhares discretos, mas ninguém se atrevia a comentar. Naquela noite, depois de um jantar silencioso, Marina finalmente decidiu que não aguentaria mais. Ela entrou no quarto de Rafael, onde ele estava deitado, folheando alguns documentos. Precisamos conversar, disse ela, sem rodeios, sua voz firme. Rafael, percebendo a seriedade do momento, colocou os papéis de lado e se sentou na cama. Sobre o quê? Marina cruzou os braços, seus olhos brilhando de raiva contida. Eu não posso mais viver assim. Essa situação com Sofia. Não vou tolerar. Ou ela sai desta casa, ou eu saio. Aquelas palavras caíram como uma pedra no estômago de Rafael. Ele olhou para Marina, tentando processar o que ela acabara de dizer. Marina, não precisamos fazer disso um ultimato, começou ele, com um tom conciliador. Sofia está aqui por um motivo, ela não é uma ameaça para nós. Não é uma ameaça? Marina riu, mas seu riso era frio, sem humor. Eu vejo o jeito que você olha para ela. Não sou cega, Rafael. Você ainda tem sentimentos por aquela mulher e está me fazendo escolher entre você e minha dignidade. Então, eu estou te dando uma escolha.
Rafael ficou em silêncio. Ele não sabia como responder. Por mais que quisesse negar, Marina não estava completamente errada. Sofia tinha reacendido algo nele, uma chama antiga, um sentimento que ele pensava estar enterrado. Mas ele também sabia que sua vida com Marina era confortável, estruturada. Eles tinham construído uma vida juntos, e agora ele estava à beira de destruí-la por algo que nem ele compreendia completamente. Ele começou, mas as palavras não saíram. Marina o observou, seus olhos se enchendo de desdém e mágoa. Você não consegue nem me dar uma resposta. Ela deu um passo para trás, como se a distância física entre eles simbolizasse o abismo que se formava em seu relacionamento. Isso diz tudo, Rafael. Eu já sei a sua resposta. Ela se virou e saiu do quarto, fechando a porta com força. Rafael permaneceu sentado, atordoado. Ele não podia acreditar que sua hesitação o havia levado a esse ponto. No corredor, Marina passava apressada pelos funcionários que abaixavam a cabeça, sentindo o ar carregado de tensão. Quando chegou ao quarto, começou a arrumar suas malas rapidamente. Sofia, sem saber da discussão que havia ocorrido, estava no corredor, levando lençóis limpos para os quartos. Ao ver Marina arrumando suas coisas, Sofia hesitou. Senhora Marina, está tudo bem? Perguntou Sofia, a voz trêmula. Marina se virou, o olhar de desprezo profundo. Não, Sofia, não está. E é por sua causa, disse Marina, sem esconder o rancor em sua voz. Rafael tinha uma vida perfeita e você apareceu para destruir tudo. Espero que esteja satisfeita. Sofia ficou paralisada. O choque e a culpa tomaram conta dela. Eu não queria causar problemas, senhora, murmurou Sofia, a dor evidente em seu tom. Não se preocupe, Sofia, respondeu Marina com sarcasmo, pegando sua última mala. Você conseguiu o que queria. Rafael agora é todo seu. Marina saiu da mansão sem olhar para trás, deixando Sofia sozinha no corredor, segurando os lençóis como se o peso de suas palavras fosse o suficiente para derrubá-la. Quando Rafael finalmente desceu, já era tarde demais. Marina tinha ido embora, levando consigo qualquer chance de reconciliação. Ele sentiu o vazio na casa, um silêncio opressor. Caminhando pelos corredores, ele encontrou Sofia parada, ainda segurando os lençóis, o olhar perdido no chão. Ela foi embora, não é? Perguntou Sofia sem levantar os olhos. Rafael não respondeu imediatamente. Ele apenas assentiu, confirmando o inevitável. Sofia engoliu em seco, sentindo um peso enorme sobre seus ombros. Ela sabia que sua presença havia causado isso, mas ao mesmo tempo, sentia que não poderia fazer nada para mudar a situação. O destino parecia estar jogando suas cartas de forma cruel. Talvez seja melhor eu ir embora também, disse Sofia, quase como um sussurro. Rafael deu um passo à frente, a voz mais firme do que ele esperava. Não, você fica. Sofia o olhou pela primeira vez, surpresa, mas ela viu em seus olhos algo que não havia visto antes. Não era só a determinação. Era algo mais profundo, uma ligação que não precisava ser dita em palavras, e naquele momento ela soube que nada mais seria como antes. Os dias seguintes foram silenciosos na mansão, com Marina ausente e a ausência de qualquer contato vindo da parte dela. Rafael continuava a ir e vir do trabalho, mas cada vez mais o silêncio da casa pesava sobre ele. Sofia, por sua vez, realizava suas tarefas de maneira eficiente, mas evitava ao máximo conversar com Rafael. A culpa pela separação entre ele e Marina ainda pairava sobre seus ombros, mesmo que ela soubesse, no fundo, que não havia feito nada de errado. Certa tarde, enquanto Rafael estava no jardim observando as flores sem realmente vê-las, Sofia apareceu ao longe, recolhendo algumas roupas do varal. Ele a observou por alguns instantes, sem ser notado. Havia algo nela que o puxava de volta ao passado. Algo que ele não conseguia definir claramente, mas que o fazia sentir uma estranha mistura de nostalgia e esperança. Decidido a romper o silêncio que havia se instalado entre eles, ele se aproximou. Sofia, disse ele, quebrando o momento de calmaria. Ela se virou um pouco surpresa, mas manteve uma postura neutra. Como você está?
Ela hesitou por um momento antes de responder. Estou bem, Rafael. E você? O tom dela era educado, mas havia uma barreira que ele sabia que precisaria superar. Estou tentando me adaptar, respondeu ele, olhando para ela com seriedade. Marina se foi e acho que isso era algo que estava para acontecer, independentemente de você. Sofia abaixou os olhos, ainda se sentindo parte do problema. Eu nunca quis causar isso, Rafael. Se eu soubesse que minha presença causaria tanto desconforto, eu nunca teria aceitado. Eu sei, disse ele rapidamente, tentando tranquilizá-la. Você não tem culpa de nada disso. Nós dois sabíamos que o meu casamento com Marina já estava em uma situação complicada. Isso apenas acelerou o que já estava prestes a acontecer. Eles ficaram em silêncio por um momento, os dois absorvendo o peso da conversa. O vento leve balançava as folhas ao redor deles, criando uma espécie de harmonia que contrastava com o turbilhão de emoções que ambos estavam sentindo. Às vezes, eu me pergunto como a vida teria sido se as coisas tivessem sido diferentes, disse Rafael quase em um sussurro. Sofia o olhou, surpresa com a sinceridade em sua voz. Se você e eu tivéssemos continuado em contato, se a vida não tivesse nos afastado. Sofia mordeu o lábio, incerta sobre como responder. As lembranças de quando eram jovens inundaram sua mente, e por um breve instante, ela também se permitiu imaginar como poderia ter sido. Eu também me pergunto às vezes, admitiu ela, a voz suave. Rafael se aproximou mais, seus olhos fixos nela, como se estivesse vendo-a sob uma nova luz. Eu sinto que temos uma conexão que nunca realmente foi quebrada, Sofia. Não sei como explicar, mas acho que você também sente. O coração de Sofia acelerou. Ela não queria admitir o que estava crescendo dentro dela, mas a proximidade de Rafael, sua gentileza e a nostalgia de sua antiga amizade eram irresistíveis. Mesmo que tentasse lutar contra, sabia que estava se apaixonando por ele novamente. Rafael, começou ela, tentando encontrar as palavras certas. Eu não quero que as coisas fiquem mais complicadas do que já estão. Ele assentiu, mas deu mais um passo na direção dela. Eu entendo. Mas a verdade é que desde que você voltou para a minha vida, eu não consigo mais ignorar o que sinto. Antes que Sofia pudesse responder, Ana, a cozinheira, apareceu na varanda, chamando-os para o jantar. Senhor Rafael, Sofia, o jantar está pronto. Sofia soltou um suspiro de alívio, grata pela interrupção. Obrigada, Ana, respondeu ela, enquanto se afastava de Rafael e voltava para a mansão, com ele logo atrás. Durante o jantar, o silêncio confortável que antes existia entre eles agora estava carregado de uma tensão emocional. Rafael não tirava os olhos de Sofia e ela tentava manter a compostura, focando no prato à sua frente. Nenhum dos dois falava, mas ambos sabiam que algo havia mudado. Quando o jantar terminou, Sofia se levantou rapidamente. Vou me retirar. Tenho algumas coisas para organizar, disse ela, sem olhar diretamente para Rafael. Ele assentiu, observando-a sair da sala com passos rápidos, como se quisesse fugir dos próprios sentimentos. Rafael ficou sozinho à mesa, refletindo sobre o que havia acabado de acontecer. A conexão entre eles, que antes era apenas uma memória do passado, agora estava viva, pulsando entre os dois. O que ele faria com isso? Os dias que se seguiram foram marcados por uma tensão crescente entre Rafael e Sofia. Ambos evitavam falar sobre o que havia acontecido no jardim, mas a presença um do outro carregava um peso novo, uma energia inegável que se fortalecia a cada olhar trocado, a cada palavra não dita. Sofia continuava cumprindo suas tarefas na mansão, mas agora havia uma inquietação em seu coração que não conseguia ignorar. Rafael, por sua vez, encontrava desculpas para cruzar o caminho dela, sempre tentando iniciar conversas que pudessem levar a algo mais profundo. Certa tarde, enquanto Sofia limpava a biblioteca, Rafael entrou ostensivamente em busca de um livro. Ele observou-a por um momento, o som dos passos ecoando no chão de mármore, e então aproximou-se. Sofia, podemos conversar? A voz dele era suave, mas firme,
Ela parou de limpar e virou-se para ele, seus olhos cheios de um misto de apreensão e curiosidade. Claro, Rafael, disse ela, deixando o pano de lado e se aproximando devagar. Rafael respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Eu não posso mais fingir que nada está acontecendo entre nós. Desde que você voltou, algo mudou. Você sabe disso tanto quanto eu. Sofia sentiu o coração acelerar, mas tentou manter a compostura. Rafael, nós temos um passado. Isso está claro, mas a vida nos levou por caminhos muito diferentes. Eu não sei se é certo reabrir essas portas. Talvez não seja, ele disse, dando um passo à frente, sua presença mais próxima agora. Mas eu não consigo ignorar o que sinto. E sei que você também sente. Sofia mordeu o lábio, seu olhar buscando uma saída, mas ao mesmo tempo incapaz de se afastar dele. Rafael, você acabou de sair de um casamento. Eu não quero ser o motivo de mais problemas na sua vida. Ele balançou a cabeça, os olhos fixos nela com intensidade. Você não é o problema, Sofia. A questão é que desde que você voltou, algo em mim despertou. Algo que eu não sabia que ainda estava vivo. Ela hesitou, os pensamentos confusos. E o que isso significa? Você acha que podemos simplesmente voltar ao que éramos? Como se o tempo e tudo o que passamos não tivessem existido? Rafael deu mais um passo, e agora estava perto o suficiente para que Sofia pudesse sentir o calor do corpo dele. Eu não sei o que isso significa, mas o que eu sei é que você mexe comigo de uma forma que ninguém mais consegue. O silêncio preencheu a sala, pesado e carregado de emoção. Sofia sentia o peso das palavras de Rafael, mas também sabia que não poderia tomar decisões apressadas. Eles eram adultos agora, e o que estava acontecendo entre eles era muito mais complicado do que uma simples paixão adolescente reacendida. Rafael. Ela começou a falar, mas sua voz falhou. Antes que ela pudesse terminar a frase, Rafael fez algo que ela não esperava. Ele a puxou suavemente para mais perto, seus olhos não se desviando dos dela, e sem hesitar, a beijou. O toque dos lábios dele foi suave no início, quase como uma pergunta, mas à medida que Sofia não recuou, o beijo se aprofundou, cheio de emoção reprimida e desejo há muito guardado. Quando eles finalmente se afastaram, Sofia olhou para ele, seu coração batendo descontroladamente. Isso não deveria ter acontecido, disse ela, a voz trêmula. Mas aconteceu, respondeu Rafael sem arrependimento. E foi real. Sofia deu um passo para trás, tentando recuperar o fôlego e a razão. Eu preciso de tempo para pensar, Rafael. Isso é muito... Eu preciso de espaço. Rafael assentiu, respeitando o pedido dela. Eu entendo. Eu só queria que você soubesse como me sinto. Mas se precisar de tempo, eu dou isso a você. Ela saiu da biblioteca rapidamente, seus pensamentos um turbilhão. O beijo, o toque, as palavras de Rafael. Tudo isso girava em sua mente. O que eles estavam fazendo? Sofia sabia que estava em um território perigoso, mas a verdade é que, no fundo, parte dela ansiava por mais. Rafael ficou sozinho na biblioteca, seu coração acelerado pelo momento que acabara de acontecer. Ele sabia que havia cruzado uma linha, mas agora era tarde demais para voltar atrás. Algo havia despertado entre eles, e ele não estava disposto a fingir que não existia. Naquela noite, Sofia deitou-se na cama, mas o sono não vinha. As memórias do beijo continuavam a invadir sua mente. A proximidade de Rafael, a intensidade do que sentiam. Ela sabia que algo grande estava prestes a acontecer, mas o medo do desconhecido a fazia hesitar. Ao amanhecer, ela sabia que teria que fazer uma escolha. O amanhecer trouxe uma nova tensão para a mansão. Rafael e Sofia, ainda processando o que havia acontecido entre eles, evitavam-se de forma quase meticulosa. A mansão, apesar de grandiosa, parecia pequena demais para acomodar o turbilhão de emoções que ambos estavam experimentando. No entanto, o que Rafael e Sofia não esperavam era o retorno repentino de Marina. No meio da tarde, quando Sofia estava cuidando do jardim, um carro preto parou abruptamente em frente à mansão. A porta se abriu, revelando Marina com os olhos escondidos por grandes óculos escuros.
mas a postura rígida e implacável era inconfundível. Rafael, que estava no escritório, ouviu o som do carro e rapidamente desceu as escadas. "Marina?", disse ele, surpreso ao vê-la, seu coração disparando com a aparição inesperada. Marina retirou os óculos com um movimento firme, revelando olhos vermelhos, como se estivesse lutando contra lágrimas ou a raiva. "Sim, Rafael, eu voltei." O tom de Marina era cortante, mas mantinha uma calma estranha, quase ensaiada. Rafael tentou manter a compostura, mas o impacto de sua presença, especialmente após os acontecimentos recentes com Sofia, o deixou desestabilizado. Sofia, vendo Marina de longe, ficou paralisada, sentindo o medo crescer dentro dela. Ela sabia que o retorno de Marina não poderia significar nada de bom. Tentando não chamar a atenção, ela voltou ao trabalho, rezando para que não fosse notada. "Por que você voltou?", perguntou Rafael, sua voz calma, mas carregada de incerteza. Marina deu um passo à frente, aproximando-se de Rafael com uma expressão desafiadora. "Eu voltei para resolver o que deixei pendente, e acho que você sabe exatamente o que eu quero dizer." Rafael ficou em silêncio, sentindo o peso do olhar de Marina. Ele sabia que ela estava ali para confrontá-lo, para enfrentar a verdade que ambos haviam evitado. "Marina, isso não vai mudar nada", ele começou a dizer, tentando manter um tom diplomático. "Não vai mudar nada?", Marina deu uma risada curta e fria. "Você realmente acha que pode trazer uma mulher do seu passado, escondê-la na nossa casa e achar que tudo vai continuar como antes?" Rafael sentiu a culpa se avolumar dentro dele. Não havia mais espaço para desculpas. Ele sabia que tinha cruzado uma linha quando trouxe Sofia de volta para sua vida, e o retorno de Marina era a prova de que ele não poderia mais fugir das consequências. "Você quer mesmo discutir isso aqui agora?", perguntou Rafael, tentando desviar a conversa para um lugar menos público, longe dos ouvidos dos empregados. "Sim, aqui e agora", disse Marina, com uma expressão determinada. "Afinal, essa casa é onde toda essa bagunça começou, não é? Eu quero olhar nos seus olhos e ouvir você dizer a verdade, Rafael. O que essa mulher significa para você?" Rafael olhou para ela, seus pensamentos caóticos. Ele queria dizer que Sofia não era nada, que tudo havia sido um grande mal-entendido, mas isso não seria verdade. Ele sabia que Sofia significava algo grande. E agora, diante de Marina, ele não sabia como lidar com isso. "Marina, não é o que você está pensando", começou ele, mas Marina o interrompeu com um gesto brusco da mão. "Eu já cansei de desculpas, Rafael. Eu sei o que vi e sei o que sinto. Você a trouxe para esta casa por um motivo, e eu quero ouvir de você o que realmente está acontecendo." Rafael abaixou os olhos, a verdade presa na garganta. Eu não sei, Marina. Sofia. Ela faz parte de um passado que nunca consegui deixar completamente para trás." Marina estreitou os olhos, sua raiva se transformando em algo mais profundo, uma tristeza amarga que ela vinha tentando esconder. "Então é isso. Ela é o que você sempre quis, não é? E eu fui só um consolo enquanto ela não estava por perto. Não é assim, Marina." Rafael tentou corrigir, mas sua voz falhou ao perceber que talvez houvesse mais verdade nas palavras dela do que ele gostaria de admitir. De repente, Sofia apareceu à vista deles. Ela não conseguia mais se esconder. Sabia que era hora de enfrentar a tempestade. Marina a viu imediatamente e seu olhar frio se fixou nela. "E você?", disse Marina, sua voz cheia de veneno. "Você sabia exatamente o que estava fazendo, não é?" Se aproximando de Rafael, esperando o momento certo para se insinuar. Sofia, com o coração acelerado, tentou se defender. "Eu nunca quis causar problemas, senhora Marina. Eu só estava tentando sobreviver." "Sobreviver?" Marina riu amargamente. "Você sobreviveu bem até agora, não é? E agora você conseguiu o que queria. Quer Rafael para você." Sofia sentiu as lágrimas se acumularem nos olhos, mas ela as conteve. "Eu não pedi por isso. Não pedi por nada disso." Marina deu um passo à frente, encurtando a distância entre elas. "Então prove. Prove que não está aqui para roubá-lo de mim. Saia da minha casa. Agora." Sofia ficou paralisada,
seus olhos fixos nos de Marina. Ela não sabia o que fazer. Olhou para Rafael, buscando alguma resposta, alguma ajuda. Mas ele também estava perdido, incapaz de tomar uma decisão. Eu não vou escolher, Marina, disse Rafael, sua voz finalmente se quebrando. Eu não sei o que fazer. Aquela foi a gota d'água. Marina soltou um suspiro de exasperação e tristeza. Você não sabe por que, no fundo, você já escolheu. Você escolheu Sofia. Mas eu não vou ficar para assistir você destruir o que construímos. Com essas palavras, Marina se virou e saiu novamente. Mas dessa vez Sofia sabia que era definitivo. A porta da mansão se fechou com um estrondo, reverberando pelo corredor vazio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael permaneceu parado, observando a entrada onde Marina havia desaparecido, seu coração pesado, incapaz de processar totalmente o que acabara de acontecer. Ele tinha permitido que a mulher que construiu uma vida ao seu lado fosse embora, sem lutar, sem sequer saber como reagir. Cada segundo que passava tornava a realidade mais dolorosa. Sofia ficou de pé, um pouco distante, observando Rafael, mas sem se atrever a dizer qualquer coisa. Ela sabia que não havia palavras para consertar o que acabara de se romper. O peso da culpa enchia seu peito, fazendo com que ela se sentisse uma intrusa na própria vida de Rafael. A mansão que havia oferecido abrigo e esperança agora parecia claustrofóbica e hostil. Sofia. Rafael finalmente murmurou, virando-se para ela. Seus olhos estavam cheios de uma tristeza profunda, uma mistura de confusão e dor. Eu não sei o que fazer. Sofia baixou a cabeça, sem saber como responder. A culpa pela separação de Rafael e Marina queimava em seu interior, mas ela também sabia que não podia ser inteiramente responsabilizada. Ela olhou para Rafael, que parecia perdido, como se o mundo que ele conhecia estivesse desmoronando lentamente. Talvez eu devesse ir embora, disse Sofia, a voz quase inaudível. Isso tudo está acontecendo por minha causa. Eu não posso mais ficar aqui. Rafael deu um passo à frente, seus olhos buscando desesperadamente os dela. Não, Sofia, não é assim tão simples. Eu não posso te deixar ir embora. Não agora. Sua voz estava cheia de frustração, mas também de sinceridade. Ela o encarou por um momento, lutando contra as lágrimas que ameaçavam escapar. Rafael, você perdeu a sua esposa. Sua vida está virando de cabeça para baixo, e eu estou no meio disso. Rafael passou a mão pelo cabelo angustiado, antes de se aproximar ainda mais. Eu sei que tudo está errado, Sofia, mas eu sinto que se você for embora, algo ainda pior vai acontecer. Eu não posso perder você de novo. O coração de Sofia disparou com aquelas palavras, mas ao mesmo tempo, ela sentia o peso da situação nas suas costas. Ela sabia que os sentimentos entre eles eram reais, mas havia uma linha tênue entre amor e destruição, e ela temia que cruzá-la só trouxesse mais sofrimento. Antes que Sofia pudesse responder, Mateus, o mordomo, apareceu discretamente no corredor. Senhor Rafael, disse ele, sua voz controlada como sempre, mas com uma leve hesitação. Precisamos conversar sobre alguns assuntos pendentes na casa. Rafael assentiu, embora sua mente ainda estivesse distante. Claro, Mateus. Me dê um momento. Mateus fez uma leve reverência antes de se retirar, deixando-os novamente sozinhos. Rafael olhou para Sofia, sua expressão carregada de emoção. Eu preciso resolver algumas coisas, mas por favor não vá. Eu não sei o que fazer com tudo isso, mas não posso te perder. Sofia assentiu, mas seu coração estava em conflito. Ela o observou se afastar, entrando em um dos escritórios da mansão com Mateus. Quando Rafael desapareceu de vista, ela se sentou no sofá da sala, sentindo-se exausta, como se o peso emocional dos últimos dias finalmente a estivesse esmagando. Ela ficou ali por alguns minutos, sozinha com seus pensamentos, até que sentiu a necessidade de clarear a mente. Decidiu sair da mansão, nem que fosse apenas para respirar um pouco de ar fresco. Ao atravessar o jardim, as lembranças das conversas com Rafael no mesmo lugar começaram a inundar sua mente.
O amor que sentia por ele ainda estava ali, mais vivo do que nunca, mas a dor que vinha junto era algo que ela não sabia se poderia suportar. Enquanto ela caminhava, ouviu passos atrás de si. Virando-se, viu Rafael se aproximando. "Você está bem?" perguntou ele, sua voz mais suave agora, quase desesperada para que a distância entre eles desaparecesse. Sofia olhou para ele, seus olhos cheios de uma mistura de tristeza e afeto. "Eu só precisava de um tempo para pensar." Rafael assentiu lentamente, parando ao lado dela. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, ouvindo apenas o farfalhar suave das folhas ao vento. A tensão entre eles parecia diminuir, mas o peso da decisão que ambos precisariam tomar ainda estava presente. "Marina foi embora porque sabia que algo havia mudado entre nós", disse Rafael, finalmente quebrando o silêncio. "Eu não queria admitir isso antes, mas agora não posso mais negar." Sofia o encarou, sabendo que a conversa estava se aproximando de um ponto crucial. Ela tentou encontrar as palavras certas, mas o turbilhão de sentimentos dentro dela a impedia de pensar claramente. "Eu preciso que você saiba", continuou Rafael, "que o que sinto por você é real. E não posso fingir que não existe. Eu sei que tudo isso é complicado, mas estou disposto a enfrentar o que vier, desde que você também queira isso." Sofia sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ela sabia o que Rafael estava dizendo, mas também sabia que a escolha que ele estava propondo era perigosa. Era um caminho incerto, cheio de obstáculos, mas ao olhar nos olhos de Rafael, ela sentiu que talvez fosse o único caminho que eles poderiam seguir juntos. Ela respirou fundo, tomando coragem. "Eu não sei o que o futuro nos reserva, Rafael", disse ela, sua voz trêmula. "Mas eu sei que não quero te perder de novo." Os dois se encararam, as palavras carregadas de uma sinceridade que ambos evitavam até então. A escolha estava feita, ainda que nenhum dos dois soubesse exatamente o que viria a seguir. Eles estavam juntos nisso, prontos para enfrentar o que viesse. Os dias seguintes na mansão passaram de maneira estranha, como se Rafael e Sofia estivessem vivendo em uma espécie de bolha, isolados do mundo exterior. Sem Marina por perto, a casa estava silenciosa, mas não havia o tipo de paz que Rafael imaginava encontrar. Ao invés disso, ele e Sofia se moviam como em uma dança cuidadosa, ambos cientes da fragilidade do que estavam construindo. Certa manhã, enquanto tomava café da manhã sozinho, Rafael sentiu uma estranha pontada de vazio. Ele pensava em Marina, em como as coisas haviam desmoronado de maneira tão rápida. As emoções de Sofia também eram evidentes, embora ela tentasse esconder. Eles se amavam, isso estava claro, mas havia uma sombra pairando sobre eles, algo que nenhum dos dois conseguia verbalizar. Sofia entrou na sala, trazendo consigo uma notícia inesperada. "Rafael", disse ela, com a voz um pouco hesitante, "eu preciso te contar uma coisa." Ele olhou para ela, largando a xícara de café sobre a mesa, sentindo que o momento estava prestes a trazer algo grande. "O que foi, Sofia?" Ela respirou fundo, nervosa. Eu estou grávida." O mundo de Rafael parou por um instante. "Grávida?" Ele piscou, como se tentasse processar a informação, mas algo no tom de Sofia o fez sentir que havia mais por trás disso. "Grávida?" Ele repetiu, sem saber como reagir. "Sofia, isso é incrível." Mas então, algo na expressão de Sofia o alertou de que não seria tão simples. Sofia desviou o olhar, lágrimas se acumulando em seus olhos. "Rafael não é o que você pensa." Ela começou a chorar suavemente, segurando o colar vermelho em suas mãos, aquele que ele tinha dado a ela na infância e que parecia pesar mais do que nunca agora. "Eu preciso ser honesta com você." A voz dela estava entrecortada pelo choro. "O bebê não é seu." O impacto das palavras atingiu Rafael como um soco no estômago. Ele ficou paralisado, sentindo um vazio imenso se formar dentro de si. "O que você está dizendo, Sofia?" Sua voz era uma mistura de choque e confusão. Sofia tentou controlar o choro,
mas as lágrimas eram inevitáveis. Antes de você me encontrar, quando eu ainda estava vivendo nas ruas, eu me envolvi com alguém, foi um erro. Eu tentei esquecer, tentei seguir em frente, mas não posso mudar o que aconteceu. Rafael deu um passo para trás, como se estivesse tentando se afastar da dura realidade que o atingia. Ele sentiu a raiva, o desapontamento e o profundo desespero crescerem dentro dele, tudo misturado em uma confusão caótica. Mas, acima de tudo, ele sentia amor por Sofia, mesmo agora, mesmo com essa nova revelação. "Por que você não me contou antes?" Ele perguntou, tentando manter a calma. "Eu não sabia como", ela respondeu, soluçando. "Tive tanto medo de perder você, de te afastar. Eu achei que podia lidar com isso sozinha, mas agora não posso mais esconder." O silêncio tomou conta da sala. Rafael olhou para Sofia, o coração pesado. Ele sabia que essa revelação poderia mudar tudo, mas ao mesmo tempo, ele também sabia que, apesar de tudo, ele não estava pronto para deixá-la ir. Mesmo que o filho não fosse dele, algo dentro dele se recusava a abandoná-la, a deixar que esse obstáculo o separasse. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, Rafael deu um passo à frente, pegando as mãos de Sofia. "Isso não muda o que eu sinto por você", ele disse com a voz firme, mas suave. "Nós vamos passar por isso juntos." Sofia o olhou surpresa, seus olhos ainda cheios de lágrimas. Você realmente quer ficar ao meu lado?" "Sim", respondeu Rafael sem hesitação. "Eu não vou te abandonar agora. Não importa o que aconteceu, nós podemos formar uma família, juntos." Sofia soluçou de emoção, sem acreditar nas palavras dele. Ela o abraçou, o alívio tomando conta de seu corpo. "Obrigada, Rafael. Obrigada por me aceitar, por nos aceitar." O futuro deles não seria fácil, e ambos sabiam disso. Mas a escolha que Rafael havia feito, de ficar com Sofia, apesar de tudo, selou o destino deles de uma maneira que nenhum dos dois poderia ter previsto. O amor entre eles, que tinha começado na infância, tinha sobrevivido ao tempo, às dificuldades e até mesmo aos segredos mais dolorosos. Meses se passaram, e a mansão que antes parecia vazia e fria, agora estava repleta de vida. Sofia, com sua barriga crescendo a cada dia, irradiava uma felicidade genuína que há muito não experimentava. Rafael, ao seu lado, finalmente encontrou a paz que tanto procurava. Eles tinham recomeçado de uma maneira inesperada, mas real. O bebê nasceu em uma manhã tranquila de primavera. Embora Rafael não fosse o pai biológico, ele o segurou em seus braços como se fosse. O laço que ele e Sofia tinham construído, forjado através de desafios, era forte o suficiente para sustentar a nova vida que eles traziam ao mundo. E assim, a história de Rafael e Sofia, marcada por reviravoltas, segredos e escolhas difíceis, encontrou seu final feliz. Eles haviam formado a família que nunca esperaram, mas que sempre precisaram. O passado, finalmente, ficou para trás.